Aninha. Boa noite, amor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Está tendo algum problema ali, não está gravando no YouTube. Eu vou gravar aqui no meu computador e fica tudo certo. Depois eu coloco lá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. A gente vai começando, então, com a leitura do Minuto de Sabedoria. Hoje, dia 3 de maio, a página 167. Vou desativar aqui os microfones. Vamos lá. Isso. 167. Não se deixe levar para zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento... Hoje é dia 3, né, gente? Achei que eu já tivesse lido essa... eu li essa página ontem, né? Leu ontem. Estava marcado aqui para mim 168, tu falou meu 167. Mas eu falei 3 de maio, eu falei, não, hoje é 4, vamos lá, vamos fazer a coisa certinha. 168. Não se desespere diante das dificuldades. Olhemos aquilo que cantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Como a gente hoje tem uma pessoa muito especial aqui que está preparando esse futuro e que é alegre, que é uma pessoa muito maravilhosa, é ela que vai fazer a nossa prece inicial, porque é a aniversariante do dia, nossa querida Neidinha. Faz a nossa prece, amiga. Libera aí o microfone. Obrigada pela oportunidade, com prazer. Ai, ai. Pai amado, mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, reunidos em Teu nome, para fazermos, Senhor, o estudo da noite de hoje. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade. Abençoe todos os trabalhadores do bem, abençoe nossos irmãos que estão em dificuldades, que estão passando por alguma doença do corpo, da alma. Abençoe todos aqueles irmãozinhos, moradores de rua, que estão em dificuldade por pouco tempo, Senhor. Tenho certeza, eu creio. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje maravilhoso, com tantos os amigos me cumprimentando, Senhor. Muito obrigada, Senhor. É uma felicidade ter esses amigos na minha vida. E assim, Pai querido, agradecemos por tudo, pelo dia de hoje, e nos dê uma noite calma, de paz e amor. Graças a Deus. Obrigada, minha amiga. Você que faz aniversário, a gente aqui ganha o presente de ter a tua prece, você aqui no nosso estudo. Muito obrigada. Hoje a gente está trabalhando. Está sem som, Adriana. Eu vi agora. Hoje nós estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu antes agradeci a Neide e falei que ela é o nosso presente hoje, porque ela fez uma prece linda e ela está com a gente todos os dias. Mas vamos lá. Nosso estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o item 10. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e a Inês vai fazer o estudo para a gente, do primeiro ao terceiro parágrafos. Bem-vinda, Inês. A Ana vai liberar a página aí para ela poder acompanhar. Vamos lá. Oi, obrigada. Eu vou ler o meu aqui, tá? Porque a letra fica pequena. Bom, é o capítulo 21, item 10, do primeiro ao terceiro parágrafo. Os falsos profetas da erraticidade. É uma mensagem de Erasto. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião
e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem como prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e verás o que restará. Então concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Bom, até aqui. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente estuda o Evangelho é para nos educar nossos sentimentos. Então, esse item exatamente, ele fala exatamente a nós espíritas que lidamos com os espíritos, principalmente os médiuns, né? Para ficarmos atentos, porque charlatões inescrupulosos que usaram a mediunidade para seduzir pessoas imprudentes sempre existiu. Não é uma novidade de agora, né? E nós somos espíritos infantis que às vezes a gente precisa quer procurar caminhos mais rápidos, respostas. Muita gente procura querer saber coisas assim que não nos diz respeito nessa encarnação. E eles se aproveitam disso às vezes para tumultuar, porque também são espíritos infantis e atrasados, então tumultuam. Então, uma das coisas que o médium ou a pessoa que tem mediunidade não deve deixar é se prestar esse papel de ficar atendendo coisas banais, porque quem vai atender provavelmente é algum espírito também não evoluído. Esse item também nos coloca para a gente ficar atento também nas intuições, porque às vezes a pessoa acredita, muitas pessoas acreditam erradamente que o fato do espírito ter morrido ou estar no plano espiritual, que ele sabe tudo, que ele tem tudo à sua disposição e que ele pode até prever coisas, e não é verdade. Muito pelo contrário, pouquíssimos só os espíritos de luz, e eles não vão passar essas informações para ninguém se não tiverem uma permissão ou se isso não for favorecer de alguma forma, se isso não for ser benéfico, né, para a pessoa. Então, provavelmente não tem. Então, se o espírito já traz informações assim, é porque já é para ficar com o pé atrás, não é o que se faz, né? Esse tipo de mensagem, né, extravagante, ou às vezes até, em alguns casos, até existem espíritos que eu estava vendo, que às vezes até manda assim, não, tem que ir lá, quase que mandando a pessoa se vingar. Quer dizer, se as atitudes do espírito não combinam com as leis divinas, com as leis de moralidade, então também a pessoa tem que ficar atenta. Na Epístola de João, ele já dizia, não criais em qualquer espírito, experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado ao mundo. Então, se o médium não tiver uma constante atenção na parte do vigiar e orar,
e deixar que a vaidade e o orgulho tome conta, ele provavelmente vai ser usado por um espírito atrasado, vai atrapalhar o trabalho feito na casa espírita e ele pode ser obsediado pela fascinação, né? E o trabalho fica todo comprometido. No livro Aconteceu na Casa Espírita, eles até contam um caso de uma médium que ela acreditava que tinha poderes de cura, porque os espíritos trevosos eles também conseguem curar, fazer curar. Então, eles fizeram ela acreditar que ela tinha poderes de cura e ela começou a se posicionar dentro da casa espírita de uma forma mais... Coisa tumultuou tudo lá. Bom, eu não lembro, eu lembro desse pedaço, assim, mas o livro é interessante porque mostra bem quando as trevas querem perturbar um trabalho feito, né, na casa espírita. Então, e às vezes, para fortalecer essa fascinação do médium, eles usam nomes de espíritos conhecidos, porque aí, como se o médium que já é vaidoso, já é orgulhoso, se acha mais importante ainda, porque está recebendo uma mensagem de um espírito, então a fascinação fica mais forte ainda. Então, e aí isso me fez lembrar também que nesse momento de pandemia agora, que as redes sociais, o que apareceu de mensagem psicografada de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de um monte de espírito, eu, da minha parte, eu não repasso, primeiro que a maioria não tem nem o nome do médium, nem o nome da casa espírita, então já fica assim, de onde veio essa psicografia, né? Algumas têm, mas também é bom ver na fonte, porque às vezes, da mesma forma que às vezes pega o nome de um espírito apropriado, às vezes também citam um médium em uma casa espírita também que não aconteceu essa psicografia, então é bom sempre a pessoa verificar bastante, sempre ficar com o pé atrás, porque agora está muito comum, eu já recebi várias também. O importante é a gente saber avaliar a mensagem, né? Se a mensagem dá desavença, se a mensagem não é alguma coisa assim boa, então a gente já deve ficar desconfiado, né? Alguns, inclusive, nem é por mal, alguns acreditam que sabem alguma coisa e respondem como... Aqui na Terra a gente vê pessoas que não sabem dizer que não sabem alguma coisa, que sempre tem uma resposta, o espírito não é diferente. Então, tem uns que mesmo não sabendo vão achar que sabem, vão responder. Então, a gente tem que saber diferenciar. Eu lembrei inclusive, que no filme, acho que não foi no filme que eu vi isso, que o Divaldo custou muito a saber que a mentora dele era Joana de Ângeles, porque o importante é a mensagem, o teor da mensagem, não o espírito, porque senão a pessoa acaba acreditando cegamente, foi fulano que falou, então está tudo certo, e não avalia a mensagem. Muitas vezes não é o espírito que falou. Então, o importante é a pessoa avaliar bem a mensagem, qual é o teor dela, porque a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim não dá bons frutos, então a gente tem que sempre ficar atento a isso. Bom, eu não sei como é que está o tempo, queria que passar o vídeo para mostrar exatamente só que no caso do vídeo, o médium é legal, mas mostra como a pessoa, às vezes, é procurada para responder coisas que não... Você quer passar, Inês? Se der tempo, sim. Eu passo, tá? Sim. Vamos lá. E agora a gente vai conversar com o médium Maurício Gonçalves, que veio trazer umas previsões pra gente. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Boa tarde. Desculpa, previsões? A gente quer saber, essa pandemia acaba esse ano ainda ou a gente vai ficar nessa agonia até o ano que vem? Bom, na verdade eu não sei, né? Ué, você não é médium? Sim, sou médium, eu só não sou infectologista. Então, pergunta aí pra algum espírito quando é que a gente vai poder voltar a aglomerar de novo, hã? Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou médium espírita, né? E no espiritismo a gente estuda que é até possível ter uma previsão do futuro, mas não é uma coisa que se pede para os espíritos, entendeu? Nem um pouquinho? Nem um spoilerzinho? Só pra não perder a viagem? Não é assim que funciona. Só quando é muito necessário e em situações muito específicas. E são espíritos superiores que vêm trazer essa informação, entendeu? E é por uma razão nobre, não é uma coisa qualquer. Entendi. Então, se perguntar para um deles aí, ninguém te responde? Não, responder vai. Sempre vai ter um espírito para responder. Como dizia Kardec no Livro dos Médiuns, evoque uma pedra e ela responderá. O problema todo é que existem espíritos de todas as espécies, até dos mais zombeteiros, que não vão pensar duas vezes para trazer uma fake news do futuro. Então dá uma palhinha aí. Oi?
Ué, você não tem espírito pra tudo? Não precisa ser previsão, não. Qualquer coisa, só pra dar um levante na audiência que tá meio... Não, é porque não é bem assim que funciona, como eu tava te dizendo, né? Ah, então pergunta se tem algum espírito de celebridade aqui, vai que, né? Não sei, não... Se bem que celebridade deve ter que agendar primeiro, né? Então, vá com o espírito anônimo mesmo. Hã? É só pra aproveitar e perguntar se uma certa apresentadora de um certo canal deve aceitar uma proposta pra Gazeta. Isso aí, o espírito não tem nada a ver. A tua situação profissional, quem sabe é você tem Ah, livre-arbítrio. meu Deus do céu, não pode nada. Homem, aproveita que você tá aqui e, sei lá, evoca um espírito, faz uma simpatia pra tirar a mal olhada do programa. A gente tá perdendo audiência até pra Palmeirinha e você vem aqui e nem ajuda. Não, mas isso não tem nada a ver com... Você serve pra quê, então? A mediunidade serve pra quê? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar dizendo para que não serve a mediunidade. A mediunidade não serve como um balcão de atendimento onde você chega e pede o que você quer. Não serve contra mal-olhado, não serve para ganhar na loteria com os números que você sonha, não serve como algo místico, não é mágico, não é sobrenatural e também não é uma exclusividade do espiritismo. A mediunidade nada mais é do que capacidade de interagir com o mundo espiritual. E como toda capacidade humana, você pode aperfeiçoar isso com exercício e esforço pessoal, né? É simples assim, não tem muito o que dizer. No espiritismo a gente procura utilizar essa capacidade com bastante responsabilidade, mas como instrumento de consolo e esclarecimento. Então é só pra falar com gente morta. De maneira bem superficial, sim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar e chamar os comerciais, e enquanto isso você espera aí, que eu vou matar a estagiária que te trouxe aqui pro programa. E aí você evoca ela depois, tá? Não perca, no próximo bloco. Muito bom. Muito bom, Inês, seu estudo. Excelente vídeo que você trouxe aí para corroborar a leitura, né? E eu acho que o povo gostou. Todo mundo aqui, estou vendo as carinhas aí, é para a gente pensar no que a gente está esperando aí desses profetas, né? Desses médiums. Esse vídeo acho que resume muito o capítulo, né? Com certeza. Uma parte assim de humor, eu achei legal. Muito bom mesmo. Excelente. A gente então passa para os grupos, vou pedir que vocês sejam breves, porque a gente passou um minutinho, para não atrasar o último grupo, sobretudo, tá? É o grupo Sheila primeiro, com quem? Eu, o Roberto, a Eliane e a Sônia. Vamos lá, 2 minutinhos. Chegou assim, a conclusão que até nós todos no pensamento, em que o espírito superior ele jamais vai indicar qualquer coisa que seja de questões materiais, não vai te chamar atenção, ele vai indicar o caminho, ele vai te orientar, né? Mas jamais dizendo o que você deve fazer ou não deve fazer, porque é como o médium falou ali, você tem livre-arbítrio, né? Ele não vai tolher a sua capacidade, né, de caminhar, seguir por suas próprias pernas. E além do mais, quando o médium precisa ter o conhecimento, né? Porque se ele tem conhecimento, ele jamais vai ser enganado por um espírito, né, que seja falso profeta. Você vai saber pela vibração, pelo pensamento, né, pelo sentimento. Então a gente pode até ser enganado. Muitas vezes ele tem o conhecimento, pode ter ciência, mas não tem amor. Uma vez veio uma mensagem e eu, quando eu olhei, não é. Eu falei assim, eu sou um pouco chato nesse negócio. Eu olhei e falei, não é, mas fiquei quieto, porque não cabia a mim fazer crítica que fosse, né? Cabia lá a direção da casa e os companheiros que receberam. Mas a gente tem que ficar assim, sempre alerta, porque na verdade nós temos o livro da razão, né? Do bom senso e da razão, para poder você saber o que chega até vós. Você pode ler tudo, saber tudo, mas aí você tem que dizer se é certo ou errado. Bom, Carlos, excelente. É o cuidado que a gente tem que ter, a atenção, que a Inês chamou a atenção e você ratificou aí. Isso aí. Vamos para o grupo, então, Humberto de Campos. Quem vai falar? Humberto de Campos? Sim, senhor. Eu e João Ricardo. Vamos lá. Boa noite para todos. Boa noite. Eu achei um trecho interessante que diz o seguinte: tomem cuidado com aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus. Então, é interessante que eu estava refletindo sobre isso. Você vê que temos um exemplo agora recente, né, do Divaldo. Ele não fala de ninguém, ele fala da doutrina, ele fala do evangelho, né, ele fala da boa nova.
E eu acho que já é um ponto para a gente observar, né? Qual o assunto que esses falsos profetas começam, né? E aí, a gente conversando, né? O João estava lembrando dos procedimentos que tem na casa, da admiração que ela tem do trabalho da Jane, de manter o controle daquele monte de gente. Aí a gente comentou sobre quando eu estava aquela falação lá na cantina. Aí a gente lembrou da leitura das expressões faciais, né? Que às vezes só de ela olhar assim, a gente já ficava quieto, né? Aí a gente lembrou aqui, ó, o Roberto sabe bem disso. Hoje ele sabe que o tempo dele terminou só de olhar para a Adriana, né? Aí o João até comentou, não, essas expressões eu também conheço bem. Aí ele ficou de complementar, mas como a gente está com pouco tempo, eu acho que ele não vai querer falar, não. Me massacrando aí por trás, né? Por isso que minha orelha hoje queimou o dia todo, gente. Agora estou entendendo. Pô, me entregou ali, cara. Poxa, João, depois a gente conversa, tá? Foi mal, Carlos. O João agora vai sofrer as consequências. Foi mal. Vai, Roberto. Deixa ele. O Roberto sabe, né, Roberto? Obrigada. Não tem nem orelha, bota o fone. Obrigada, gente. Boa reflexão aí do grupo. Tirando a parte que me coube, muito boa aí a reflexão. Vamos lá, a gente vai ficar aí embaixo, útil. Caibar? Caibar. Esse é o meu, não? Caibar? Onde está? Quem? Ué, não tem nem Adriana, Caibar? eu não sei qual é o meu grupo. Não é você eu não, Marília. Você é Manuel Filomeno de Miranda. Tá, desculpa. Caibar será que é o meu? Minha mãe e Marlúcia. Ah, boa noite a todos. É que eu não sabia o nome do grupo. Conversando lá, assim, nós chegamos à conclusão que a gente foi até meio que surpreendida, né, em saber que o número de falsos profetas na erraticidade é bem maior do que aqui entre nós, né, os encarnados, e que geralmente eles se apresentam como caridosos, né, prejudicando a evolução da humanidade. E eles se apresentam de forma imperativa, né, utilizando muitas vezes nome de espíritos de grande elevação, como a Inês disse, para impressionar e atestar sua veracidade, aqueles que se deixam se iludir. Então, o espírito ignorante e mentiroso, ele apresenta algumas características que lhes são peculiares, né? Eles semeiam a discórdia, são orgulhosos, impõem sistemas absurdos para os seus médiuns aceitarem, promete coisas impraticáveis e fúteis, né, como recursos para a transformação da humanidade, e por aí vai. Então, por isso é o que a gente estava conversando, a importância do esclarecimento dos médiuns, evitando entrar em sintonia com tais espíritos, para que estes não se aproveitem, né, do médium como um canal de comunicação de mensagens utópicas e pueris. E aí a dona Iris lembrou aquele exemplo do filho dela, né? Quando ela ouviu numa casa espírita de que o filho só ia viver aos 13 anos. Quer dizer, veja bem, um médium de luz, jamais ele vai falar isso para uma mãe que foi lá justamente procurar a cura, né, da enfermidade do seu filho. Então, quer dizer, são questões muito sérias, né? E a gente tem que observar, principalmente enquanto médium, né, evitar de entrar nessa sintonia, porque muitos espíritos estão ali, olha, rodeando, esperando um médium estar numa sintonia de baixa vibração para justamente se apossar daquele canal. Foi essa conclusão que nós chegamos, eu, Ana e a Iris. Muito bom, minha querida, excelente comentário que o grupo fez. A gente passa, então, para o Leon Denis. Boa noite. Ficou eu e a dona Leila. É o seguinte... E a Inês também, né? E a Inês, perdão, e a Inês. É o seguinte, muitas das vezes, os bons espíritos jamais ele vai enaltecer a vaidade do médium, entendeu? E nem sequer criar desunião numa casa, entendeu?
Então, muitas das vezes, e se a gente não tiver... E eles simplesmente se apossam do médium envaidecido, que aí o médium envaidecido, ele se acha o suprassumo, ele não aceita contra-argumentações, ideias. Então, esses espíritos utilizam desses médios envaidecidos e passam informações que vão de encontro ao Evangelho e até mesmo de encontro à ciência. É isso mesmo, Zé. Muito bom. Esse livro que a Inês citou aí, Aconteceu na Casa Espírita, ele é muito bom. Acho que todo espírita deveria ler, porque ele traz, né, informações importantes para todos nós. E é o que eu falo sempre, quando a gente chega a uma casa espírita, tirando Gilberto, Luiz, que fundaram o Eurípides, por exemplo, quando a gente chega numa casa, as normas, as regras já estão prontas. A gente tem que se adequar a elas, né? E às vezes o médium envaidecido, né, por ter muitas, vamos dizer, coordenação de alguma coisa, ou a direção de outra coisa, se envaidece e não aceita depois, né, uma fala de um outro colega ou do próprio dirigente, porque a vaidade não permite. Né? Então, é presa fácil, né? É presa fácil, mas a gente tem que se dar conta disso. Quando eu cheguei ao Cefac, o Cefac já tinha as regras dele. A hora que a Jane falar, Adriana, vamos mudar esse estudo, vamos fazer diferente, eu vou aceitar de boa, porque isso aqui é da gente, não é meu, não é do Zoom, não é apenas do Cefac, é do nosso grupo, né? A gente tem que entender isso. Muito obrigada, Zé. A gente vai para o último grupo. Aí sim, Ana Marília. Quem mais? Oi, boa noite, gente. Boa, Marília. Bom, o que é, né? Tá. O grupo Marta, Evaldo e eu. E Erasto aí nos alerta que não é porque os espíritos desencarnaram, que estão lá do outro lado, que deixaram de ser o que eram enquanto encarnados, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque fizeram charlatãs aqui, eles continuam charlatãs do outro lado, não muda, né? E se ele sempre vai dizer que ele é um espírito conhecido, ele nunca vai dizer que ele é um João ninguém, né? Ele não vai dizer isso, ele vai se apresentar sempre para a gente. E nos cabe usar o crivo da razão, como fala aí. E a culpa de sermos enganados é nossa, porque queremos facilidade, não queremos fazer esforço para as conquistas da saúde, as conquistas materiais, barganhamos com os espíritos, damos alguma coisa do que queremos. E depois, quando não conseguimos, o que acontece? Nos revoltamos, né? E Evaldo lembrou muito bem que eu dizia que tinha duas maneiras de evoluirmos, pela lágrima ou pelo suor. E se a gente não se esforça, se não vai drenar aí o suorzinho, a gente vai ter que derramar lágrimas, né? Então, a gente é que tem que estar aí tendo discernimento. É melhor suar do que estar derramando as lágrimas. Eu acho que é basicamente isso, gente. Muito bom. Evaldo, quer complementar o que a Marília falou? Citou você, tem 1 minuto. A Marília realmente sintetizou bem, porque como acho que foi o Roberto que colocou, tá também nesse capítulo, que só lobo cai em armadilha de lobo. Se eu quero facilidade, gente, não vai ser na doutrina espírita que eu vou conseguir. Porque Emmanuel fala para a gente que todo cristão sabe que no final da jornada tem uma cruz. Não tem banda de fanfarra, oba, chegou. Não, não é isso, não. É sair largando mesmo um pedaço da gente, que a gente não pode esquecer que a porta é estreita. E todas as vezes que eu carrego todas as minhas ilusões, eu não passo na porta estreita. E uma das ilusões é que é fácil conseguir algum lugar na espiritualidade sem esforço. E não é não. Não é não. O André Luiz fala isso para a gente. Muito obrigado, Jane. Obrigado, Marília. Obrigado, Adriana. Muito bom. Obrigada a você, Evaldo, por ter complementado aí. Obrigada a todos que participaram do estudo, em particular a Inês, que trouxe tanta informação legal para a gente refletir, né, pensar, e o vídeo para complementar aí o estudo. Eu vou pedir a Soninha para fazer a nossa prece final. Boa noite a todos.
Vamos acalmando o nosso coração, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos reunidos para entendermos um pouquinho mais desse evangelho que nos chama a atenção ao que nós temos sempre que ter o cuidado, de ter o crivo da razão e buscar o estudo, buscar entendimento e se colocar sempre buscando a benevolência, a bondade, a ternura e o amor do Pai. Se a mensagem não vem dessa forma, né, a gente já entende que não é de uma mensagem divina. E assim, Senhor, agradeço por cada companheiro que aqui está, pelos que não puderam, e peço, Senhor, socorre, ampara os que estão sofrendo nesse momento, os que estão chegando à pátria espiritual, muitas das vezes sem entender o ocorrido, mas que Deus os receba e prepare os espíritos de luz para os receberem com toda a luz e amor. E assim, Senhor, te agradecemos pelo estudo de hoje e pedimos ser conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Sônia, muito obrigada pela sua prece. A gente vai terminar, então, com música. A co-anfitriã do dia, minha irmã, ela vai compartilhar a música que ela escolheu. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão, que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras, o que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas, fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações, voz sublime, harmonia, ensinando inovidável as multidões, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos,
they know not what they do. Muito bonito. Jesus falou, né? Eles não sabem o que fazem, mas nós já sabemos, hein? Nós já sabemos que nós não esqueçamos disso. Beijo no coração de vocês, uma boa noite a todos e até amanhã. Beijo especial para Neidinha, meus parabéns, Neidinha. Parabéns, hein? Parabéns, Parabéns. Parabéns, Parabéns, Neidinha, parabéns, hein? Parabéns, Neidinha.